A gente, nesse momento, vai aprender sobre dor de cabeça. E se você já tem uma pergunta, se você precisa de alguma dica, você pode enviar já a sua pergunta no 11 9 50 45 18 40, tá bom? Porque a gente sabe que dor de cabeça é algo muito comum. Eu tenho recebido muitas solicitações para a gente falar sobre esse assunto. E aí eu fui procurar o neurocirurgião, que faz parte do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês, Beneficência Portuguesa, editor do Neurosurgery Blog, o maior blog de neurocirurgia já existente, criador de 11 aplicativos médicos, com destaque para o de dor de cabeça e para o de epilepsia. É o Dr. Júlio Pereira que está aqui com a gente via Skype. Como vai, Dr. Júlio? Prazer em revê-lo, tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Você está aqui em São Paulo mesmo? Estou aqui. Então tá, estamos pertinho via Skype, a gente nunca sabe, né, onde está. E eu sei que você está sempre aí por esse planeta, mas que bom que você está aqui perto. Vamos falar um pouquinho de dor de cabeça, que é o nosso assunto solicitado. Dor de cabeça, você já trouxe esse assunto aqui, tem várias questões que a envolvem, né? Vamos começar falando das possíveis causas? Perfeito, né? Você começou muito bem já explicando que é um dos principais problemas de saúde. Só para você ter ideia, se você for em qualquer pronto-socorro do mundo, vai ser uma das principais queixas, né? Junto com dores, dor de lombar, febre. Então, assim, se a gente pensa na população em atividade, é a principal causa de faltar o trabalho é dor de cabeça. E a grande maioria das vezes, a dor de cabeça vai ser uma dor de cabeça primária. Em especial nas mulheres, que quase 15% das mulheres têm enxaqueca, então ela vai ter um destaque muito grande. Assim como a cefaleia tensional, que é aquela dor que às vezes dá na nuca, dá em aperto, pode ser aqui do lado também, né? A enxaqueca, né, que a gente já conversou algumas vezes, né? Ela tem alguns sinais que são bem típicos, né? Que a luz incomoda, o barulho incomoda, a pessoa geralmente gosta de ficar um cantinho no canto. Geralmente na mulher tem relação com o ciclo menstrual, então tem muitas mulheres que já sabem quando a dor de cabeça vai vir, porque tem essa relação com a menstruação. Ok. Para cada tipo de dor de cabeça, existe um tipo diferente de tratamento? Isso mesmo, né? Que é a grande importância do tema que você falou, né? O principal é a gente saber. As dores de cabeça primárias, que de um modo geral elas são chatas, eu até costumo meio que falar para o paciente que eu lido com dores chatas, que às vezes você não tem uma cura, mas consegue ter um controle, e as doenças que são graves, que a pessoa corre risco de vida e que chega para a gente também neurocirurgião. Então, se você diferencia, você entende que quase 95% das vezes vão ser a cefaleia primária, que é a enxaqueca, a cefaleia tensional, e a cefaleia secundária mais grave, que é relacionada a tumor, relacionada a aneurisma. E esse tipo de dor, ela tem os sinais de alerta. Quais são os sinais de alerta? É a pior dor de cabeça da vida, uma dor de cabeça nova que a pessoa não tem, uma dor de cabeça que acorda às vezes a pessoa, ou qualquer tipo de dor de cabeça relacionado ao sinal focal. A visão piorou, um lado ficou mais fraco do braço, teve convulsão, está confuso. Esses casos precisam imediatamente de pronto-socorro, porque a pessoa corre risco de vida. Olha lá, isso é importante falar, e principalmente nesse momento de pandemia. E se você sente alguma coisa desse jeito relatado pelo doutor, vá para o pronto-socorro. Não adianta ficar com medo do vírus e, de repente, ter um problema muito maior em casa. A gente tem visto, infelizmente, alguns óbitos acontecendo por medo de ir ao pronto-socorro, né? Então, não tenha medo e vá procurar aí uma solução para aquilo que você está sentindo. Esses casos mais graves, eles são dá para fazer a prevenção? Dá sim. O que a gente costuma falar, e você lembrou muito bem, a gente está no contexto de uma pandemia, né? Está todo mundo em casa, é um dos motivos também da gente estar à distância, né? É justamente isso. Você teve qualquer sinal de alerta, vá no pronto-socorro. Não é só no Brasil, no mundo inteiro aumentou muito a incidência de morte em casa. Em países como os Estados Unidos e Europa, tem 3 ou 4 vezes mais pessoas que passam mal e não vão para o pronto-socorro com medo de pegar o coronavírus e acabam morrendo dessas doenças que são graves. Então, como se previne, né? O aneurisma é uma doença que nasce com a pessoa, então o principal fator é a história familiar. Se tem uma história familiar importante, é
mais de 2 familiares de primeiro grau com aneurisma, tem que fazer uma investigação, para investigar mesmo se a pessoa tem ou não, porque tem esse fator genético. O tabagismo é um fator de risco para ruptura, pressão alta. Eu vejo aqui no seu programa, né, parece que todo médico repete o mesmo mantra, né, mas é verdade, porque hemorragia, que também pode dar uma dor de cabeça não relacionada com aneurisma, é associado com a hipertensão e o tabagismo também. Então, aquela tríade que você sempre fala, né, da dieta saudável, né, prática de atividade física, não fumar, né, óbvio que é uma escolha pessoal, mas as pessoas têm que saber que isso faz mal, né, e também a questão da alimentação balanceada, né? Com certeza. E o sono também de qualidade, né? Agora, quando a gente fala, já vou mudar um pouquinho para enxaqueca, a gente sabe que ela pode também estar relacionada a essa tríade. E às vezes a pessoa tem todos esses hábitos muito bons, mas saiu da rotina, vem a enxaqueca. O que acontece com o nosso corpo para que ela seja disparada, às vezes por um gatilho tão pequeno? Perfeito, né? E nesse contexto da pandemia, a gente tem visto aumentar muito a incidência de pessoas com crise de enxaqueca, com cefaleia tensional, porque são doenças multifatoriais. E a gente sabe quais são os fatores de risco. A insônia é um fator de risco importante, né? Então, quem não está dormindo bem, o sono é a higiene do nosso cérebro, né? A consolidação da memória acontece no sono, é um dos fatores porque a gente sonha, é como se a memória do que a gente passou no dia, o que a gente está preocupado, ela fosse se reorganizando. Então, o sono tem uma importância fundamental. Quem tem insônia aumenta a incidência, sim, de cefaleia primária, de enxaqueca. A questão, o contexto da pandemia que a gente está vivendo, né? Que as pessoas estão limitadas nas atividades do dia a dia. Mas tem que fazer atividade física. Eu já vi que você deu várias dicas nesse contexto de quarentena. Apesar de estar saindo da quarentena aqui em São Paulo, né, em alguns locais também, a gente sabe que a circulação das pessoas não vai ser igual até chegar a vacina, né? Então tem que ter uma rotina de fazer atividade física, né? E a questão do estresse, né? Falar de outros temas, ler sobre outros temas. Eu vejo aqui no seu programa, tem dica de culinária, né? Dica de artesanato. É importante a pessoa não só ficar vendo notícias sobre o coronavírus. Ela tem que relaxar, porque senão o estresse é um dos fatores mais importantes nas cefaleias primárias. Perfeito. E não é nem só em relação à notícia, né? Às vezes a gente se aborrece, às vezes tem uma chateação em casa. Agora há pouco a gente falava sobre família, sobre droga de comportamento, né? Não só relacionado à droga, mas também. E às vezes um problema como esse gera uma dor de cabeça. Isso pode acontecer relacionado ao estresse, então, tá certo? Certíssimo. Agora, a minha dúvida, e eu acho que de muitos telespectadores, é como tratar essa dor de cabeça? Eu já recebi relatos de pessoas que contam que tomam, às vezes, 8 medicamentos durante um único dia e não ficam boas. Perfeito. O que acontece? A dor de cabeça primária, ela tem uma história familiar muito importante. Então, às vezes, né, como eu falei, tem mais destaque na mulher enxaqueca, ela tem uma história familiar. Então, a mãe tem, a irmã tem, a tia tem. E, às vezes, essas pessoas aprenderam a conviver num contexto, mas piorando a qualidade de vida dela. E passa, como a gente brasileiro, né? A gente mexe muito com saúde e gosta de dar palpite no tratamento e tal. Vira e mexe, você pega pacientes que uma vida inteira sofreram com enxaqueca e nunca fizeram um tratamento preventivo. Então, existe o tratamento que a gente faz para prevenir ter dor de cabeça e existe o tratamento para parar a dor de cabeça, que a gente usa o termo abortivo, né, para abortar aquela dor de cabeça, né, parar aquela dor de cabeça. Esse segundo tratamento as pessoas fazem, então elas compram muito remédio. São remédios, muitos desses que a gente encontra na farmácia, não precisa de receita, eles funcionam, mas o grande problema é que eles não evitam a pessoa ter dor de cabeça. E a pessoa começa a tomar de forma abusiva esse remédio, e hoje no Brasil, a segunda causa de dor de cabeça são dores de cabeça induzidas pelo uso abusivo do analgésico. Então a pessoa vai tomando remédio, o corpo precisa daquele remédio, que já se acostumou. Quando ele para de tomar remédio, a dor de cabeça vem pior. E ela fica nesse ciclo vicioso de tomar remédio. Então existe tratamento para parar dor, que aqui no Brasil acaba que as pessoas fazem, até por conta própria, mas eles fazem muito pouco tratamento preventivo. E quando a gente fala em tratamento preventivo, não é só remédio. O médico, o neurologista, né, o clínico que te acompanha, ele vai fazer muitas vezes um diário da dor, para ver quais são os fatores e fazer muitas vezes a higiene do sono, é você dormir melhor, é reduzir o estresse, né? Tudo isso para ajudar no seu controle. E muitas vezes remédio também para controlar.
Então, o ideal é não tomar remédio para dor de cabeça por conta própria. É verdade que quanto mais a gente toma, mais a gente vai acabar precisando tomar até chegar uma hora que esse remédio não faz mais efeito? Isso. O ideal é você ter uma orientação inicial. Eu costumo dizer que, naturalmente, todo mundo é responsável pela sua saúde. A gente, como médico, a gente falou até, por exemplo, do cigarro, mas eu tenho vários pacientes que fumam, eles entendem o risco e querem fumar, é direito dele, não tem problema. É a mesma coisa da medicação. Uma pessoa pode tomar um remédio que ele compra na farmácia sem receita? Poder, ele pode, mas se ele não sabe o que é aquela doença, ele pode ter esses outros tipos de complicação. Então, o ideal, quem tem dor de cabeça primária, tem o seu médico de confiança, pode ser até o médico da família, o clínico geral. A enxaqueca é uma doença comum e a cefaleia. Ele faz essa avaliação, ele vê os fatores de risco e ele te orienta. Porque o principal erro que a gente mais vê é justamente que as pessoas vão tomando de forma totalmente desorganizada os remédios, então elas pegam, muitos falam até assim, eu pego o que eu encontro na frente e tomo. E aí você não sabe se o remédio está funcionando, se não está, e a custa piora muito da qualidade de vida. Perfeito. Doutora, eu tenho algumas perguntas, vou colocar na tela e vou te pedir para responder. Vamos lá, gente. A primeira pergunta, vamos acompanhar. Minhas dores são frequentes, porém às vezes sinto tonturas. O que fazer? É muito grave? Excelente pergunta. Há uma associação muito grande entre a tontura e a dor de cabeça. Tem quadro de enxaqueca e quadro de cefaleia, que eles são doenças associadas. E às vezes isso vem como um pródromo, né? Antes da enxaqueca chegar à crise, a pessoa sente um pouquinho tonta, que é uma sensação de instabilidade, de cabeça vazia, o paciente tem até dificuldade de escrever. Então não é incomum, não significa que é mais grave, mas você precisa de uma avaliação. Existem outros quadros de desequilíbrio que podem ser mais preocupantes, mas converse com o seu médico direitinho, não é algo incomum de acontecer na enxaqueca, então não é algo para você ficar desesperado, mas tem que marcar com o médico para ele fazer o exame físico e dar inicialmente o diagnóstico de que tipo você tem. Ok, próxima pergunta na tela, vamos lá. Gostaria de saber se é normal a cabeça doer sempre, antes e depois da menstruação. Em que nível se torna preocupante a ponto de tratar? É mais comum de acontecer. O que acontece? Por que a enxaqueca é mais comum na mulher? Vocês têm uma alteração hormonal muito grande mensalmente e muitos desses hormônios influenciam na enxaqueca. Então, o que ela perguntou, a segunda pergunta dela é essencial, que as pessoas não entendem. Em que nível é preocupante a ponto de tratar? Se ela está preocupada, tanto que está mandando perguntas, está incomodando a qualidade de vida, precisa tratar. Então, toda dor de cabeça precisa de tratamento. Não significa que ela vai precisar de remédio todo dia. O médico vai avaliar. Tem mulheres que só têm no período menstrual e, às vezes, o médico orienta a tratar só nesse período. Tá, joia. Próxima pergunta, então, na tela. Gostaria de saber se a dor de cabeça tem relação com a visão. Tem relação? A pessoa pode estar com dor de cabeça porque precisa de óculos? Pode sim. O que mais acontece é uma aura, que a gente fala, antes da pessoa ter um quadro de enxaqueca, sente a visão meio borrada, altera um pouquinho a visão. Então tem sim a relação. A questão de trocar óculos, de forçar a vista, eu sempre falo para o paciente, se isso está te incomodando, procura o oftalmologista. Mas muitas vezes o paciente confunde essa aura que vem um pouquinho antes da enxaqueca com achar que é um problema de visão. Mas muitas vezes você precisa do acompanhamento dos dois. Ok. Doutor, para terminar, porque o nosso tempo já chegou ao fim, eu queria te fazer uma pergunta. Às vezes eu tenho uma dor de cabeça acompanhada de enjoo. Por que está acompanhada de enjoo? É possível que a dor de cabeça seja uma consequência de alguma coisa relacionada ao meu aparelho digestivo ou não tem relação? Tem relação sim. Uma das auras que eu falei, né, que a aura visual acontece, é muito comum essas alterações gastrointestinais. Enjoo, às vezes o paciente diz que acelera o trânsito intestinal. Então, tudo isso está associado sim. E o alimento tem uma relação muito grande. A gente até falou da outra vez sobre o café, né? Tem pessoas que melhoram o quadro da dor de cabeça com café, tem outras que pioram. Tem alimentos enlatados que a gente sabe que pode piorar, corantes, né, artificiais. Então, é de caso a caso. Mas sua pergunta realmente tem relação sim. Então, possivelmente, se é uma dor de cabeça com o enjoo, acompanhada de enjoo, pode ser alguma coisa que eu tenha comido que não tenha me feito bem, é isso? Isso, e também a própria enxaqueca pode estar dando um gatilho para você sentir esse enjoo. Ah, então aí a enxaqueca pode ser por outra causa. Isso, causa ou consequência, perfeito.
Bom, o negócio é que a coisa é complicada, pelo que eu estou entendendo. O importante é a gente, se tiver aí arrastando um quadro assim, ter um médico, fazer o tratamento direitinho e evitar. Eu vou confessar, aliás, para você que está aqui comigo e para todos os nossos telespectadores, eu sou uma pessoa que volta e meia tem enxaqueca. E eu descobri que é o seguinte, veio a enxaqueca, eu já tomo meu remédio abortivo e ponto. Porque até hoje eu não achei um tratamento eficiente não, mesmo com acompanhamento médico, viu? Difícil. É uma doença que, na maioria das vezes, a gente fala que tem controle, tem cura. Eu também tenho. Você não é premiada, não. Eu tenho enxaqueca, comer com sono. Então, eu sei que se eu não dormir direito, se eu fiz uma cirurgia à noite, eu vou ter que descansar no outro dia. Então, você tem que conhecer seu corpo e ir relacionando. Exatamente. Eu já descobri que o meu tá ligado a sair da rotina. Dormi de mais enxaqueca, dormi de menos enxaqueca, tomei sol na cabeça enxaqueca, deixei de comer enxaqueca. Ô, meu pai do céu! Doutor, muito obrigada. Eu vou passar seus contatos aqui, tá bom? E aí a gente tem que entender e evitar e viver da melhor forma possível, né? Agora faz tempo, né? Assim, eu até falei já outro dia, foi passando. E uma das coisas que eu percebo é, primeiro, tentar entender o corpo, então evitar aquilo que pode ser um gatilho e também hábitos saudáveis, né? Alimentação mais saudável possível, exercício físico, dormir na quantidade certa, isso tudo vai nos ajudando. Isso tudo, é claro que também nos ajuda no amor próprio, na autoestima, que já eu vou falar pra você. Mas antes, contato do Dr. Júlio no YouTube é Júlio Pereira Neurocirurgião. Um dos aplicativos que eu uso, inclusive, é do Dr. Júlio, chama Dor de Cabeça, que é muito legal, pode baixar que você vai gostar. E o telefone, o WhatsApp é o 11 99503 8838. E aí, a gente se cuidando, a gente vai se amando. E o contrário também é verdadeiro. Se você não se cuida, você deixa de se amar. Você vai ficando cada vez mais chateada consigo, a ponto de ficar largada para baixo e deprimida. Vira essa chavinha porque é possível. Volte a amar-se muito bem.